Amém, 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 a paz do Senhor Jesus a todos. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Tem fim gostoso aqui em Belo Horizonte, chuvoso, glória a Deus por isso, amém? Queridos, hoje eu quero gravar mais um vídeo, hoje é 23 de janeiro de 2026 e eu quero gravar mais um vídeo aqui, ministrando a palavra de Deus ao seu coração, né? E eu quero desde já, né, pedir para você um favor, né? Você vai lá no canal Pastor Eliseu Ruas no YouTube, você vai lá se inscrever, né? Inscreva no canal, você vai ver, tem vídeos, outros vídeos lá também, e você vai ouvir essa mensagem. Se você gostou, né, compartilhe com mais pessoas. Se você não gostou, você pode até deixar o seu comentário. Gostei, não gostei. Foi bênção, não foi bênção. Amém? Não tem problemas. Se vai, não vou fazer uma crítica. Não, pode ficar à vontade para fazer. Não tem problema. Amém? É bom que a crítica, às vezes, a gente vai melhorando aquilo que precisa ser melhorado. O fato é que a minha intenção aqui não é, digamos assim, ficar famoso, nem nada disso. Mas é porque o canal ganha relevância e alcança mais pessoas. E a palavra de Deus vai chegando ao coração de muitas pessoas, amém? Com a sua ajuda, amém? E ajuda aqui eu não estou falando de financeira, é ajuda simplesmente de você compartilhar, tá bom? Então vamos lá para a palavra de Deus, nós vamos falar sobre graça. E quando a gente fala sobre graça, às vezes vem a definição na nossa cabeça, né? Já é uma coisa, se você já foi numa igreja protestante ou na igreja católica, né? Você já ouviu falar dessa palavra graça. E a definição básica para ela é: graça é o favor imerecido de Deus. Ou seja, é um favor que Deus nos faz, sendo que nós não merecemos. Geralmente nós humanos, né, a gente faz um favor para aqueles que merecem. A gente vai fazer uma análise, ver se a pessoa merece o favor que ela está pedindo para nós. Na verdade, a pessoa quando pede para nós um favor, a gente fala assim, deixa eu dar uma olhada, ver se você merece esse favor. Mas Deus não faz isso conosco, não. Deus olha para a nossa necessidade, tá bom? Deus faz olhando para a nossa necessidade. Nós não merecemos, mas nós necessitamos da graça de Deus. Eu quero ler aqui o capítulo 2 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, e a partir do versículo 8 fala assim, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Esse é o grande versículo, digamos assim, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Geralmente a pessoa, quando ela vai falar de graça, ela usa esse versículo, esse texto aqui. Na verdade são 3 versículos aqui. Mas para que eu possa ter uma compreensão verdadeira, assim, digamos, verdadeiramente falando, uma compreensão do que é graça, eu preciso ler o versículo 1 desse texto para ver como é que a graça de Deus me alcançou, de que forma que eu estava quando a graça de Deus me alcançou. Vamos ler. Versículo 1 diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Olha, vamos analisar um pouquinho isso aqui. O apóstolo Paulo está dizendo que ele lhes deu o quê? Vida. Você só pode dar vida para alguém que não tem vida. Amém? Se a pessoa já tem vida, mas espera aí, Paulo está falando para uma igreja que Deus deu vida para ela, mas essa igreja estava morta. Paulo está falando do passado dessa igreja.
E ele não está falando de morte física, ele está falando de morte espiritual. E o que é morte espiritual? É o afastamento total do ser humano de Deus. Ou seja, a pessoa estava afastada de Deus, a pessoa não tinha relacionamento nenhum com Deus. E Paulo está levando essa igreja a entender que agora ele estava numa posição totalmente diferente daquela que ele se encontrava antes. Antes, aonde que eles estavam? A palavra que Paulo vai usar aqui, a palavra mortos, se nós olharmos no grego koiné, que é a língua original, né, do Novo Testamento, a palavra usada aqui para a palavra mortos é a palavra necros. Necros é de onde vem a nossa palavra necrotério. Aí eu te faço uma pergunta, se você sabe que, se você vai lá no necrotério, o que você vai ver lá? Pessoas mortas. As únicas vivas que tem lá são as pessoas que trabalham no necrotério. São os médicos, né, que fazem a perícia, são essa turma aí. E eles fazem, já justamente analisam o corpo que ele está morto. A pessoa que sofreu um acidente de trânsito, seja ele qualquer, foi, né, de repente foi, alguém tirou a vida dele, né? Essa pessoa não é levada mais para o hospital. Foi constatada a morte, já é levado direto para o necrotério. Aí vai fazer, né, a perícia, né? Os peritos ali vai fazer para saber a causa-morte. Então, assim, aqui Paulo está falando assim que ele estava onde? No necrotério espiritual. E aí, quando você fala assim, foi aí que a graça de Deus te alcançou. Não tinha condições, então, a primeira análise que a gente chega, você não tinha condições nenhuma de sair dessa posição, se não fosse pela graça de Deus. Entendeu agora que a graça de Deus é esse favor que você não merecia e que você não tinha condições nenhuma de sair da posição que você estava, né? Ou seja, você estava morto espiritualmente e Deus foi lá e te deu o quê? Vida. Isso aí é a coisa maravilhosa, porque você não tinha relacionamento com Deus nenhum, né? Eu não tinha nenhum relacionamento com Deus na minha vida passada, antes, né, da graça de Deus me alcançar, me alcançou. Então, antes disso acontecer, eu não tinha vida, não tinha relacionamento com Deus, esse relacionamento, né, de estar falando com Deus, de estar sentindo Deus presente na minha vida, amém? E ministrando aqui a palavra para você, eu não tinha condições. Irmãos, sinceramente, eu não pegava em Bíblia para ler, eu não tinha nada, isso aí não fazia parte disso, da minha vida passada. Eu podia fazer escolhas concernentes às coisas do mundo aqui, como vestir, que roupa vestir, se eu quero vestir essa blusa vermelha que eu estou aqui hoje, porque está um pouco frio aqui em Belo Horizonte, né? Então, assim, eu podia tomar essas decisões, mas concernentes às coisas espirituais, não, né? E aí nós vamos para o texto que nós lemos aí, versículo 8, ele fala, porque pela graça vocês são o quê? Salvos, mediante a fé. Ou seja, nós temos duas palavras aqui, graça e fé. Tem gente que fala assim, ó, Deus entrou com a graça, o homem entrou com a fé. Como é que um morto pode ter fé, meu filho? Minha filha, como é que um morto pode ter fé? Porque na fé nós estamos falando de uma coisa no campo espiritual. Se a pessoa estava morta espiritualmente, Paulo está falando de morte espiritual, lá no versículo 1, então a pessoa não podia ter fé. Amém? Ela podia decidir qual roupa que ela ia comer, ou vestir, qual comida que ela ia comer, ela podia tomar essa decisão, mas não concernente às fé. Mas aí Deus colocou ela na condição, né, dela agora ter um relacionamento com Ele. Então a graça é o agente, a fé é o instrumento da salvação. Amém? A graça é o agente e a fé é o instrumento. Ele fala, e isto
não vem de vocês, é dom de Deus. Bom, se a gente for analisar mais, digamos, de uma maneira mais cuidadosa esse texto, né, dentro da nossa, digamos aí, gramática portuguesa, fugiu a palavra aqui, mas dentro da nossa gramática portuguesa, Paulo fala assim, e isto não vem de vós. Isto está falando o quê? Da fé ou da graça? Se está falando isto e não está falando isso, então Paulo está falando aqui daquilo que está mais próximo. Né? Paulo está falando então daquilo que está mais próximo. O que ela acabou de citar? Qual é a palavra que vem antes aqui? Fé. Isto não vem de vós. Se ele estivesse falando da graça, que também não vem de nós, mas se ele estivesse falando da palavra graça, ele estava falando isso não vem de vós. Amém? Isso é só gramática portuguesa. Não vou aprofundar nisso aqui, mas depois você procura saber disso aí. Mas ele fala isto não vem de vós, de vocês, né? É dom de Deus. É dom de Deus. É dado por Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Paulo está dizendo assim, não vem de obras. O que ele está falando aqui? Olha, não foi você, não é mérito seu, não foi nada que você fez que possa ter, digamos, chamado a atenção de Deus. O que Deus olhou para você e viu que era necessário fazer a obra dele na sua vida. Mas ele fez com um objetivo, porque Paulo vai dizer desse objetivo aqui, ele fala, pois somos feitura dele, olha. Fomos criados por ele, né? Em Cristo Jesus, para quê? Aqui é o motivo, para as boas obras. Veja bem que Paulo está citando a palavra obras duas vezes. Primeiro ele fala que não de obras, né? Ou seja, ele fala isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, ou seja, não é mérito humano. Paulo está descartando aqui qualquer mérito humano. Qualquer meritocracia humana. Você não era merecedor. Eu não era merecedor. Mas Deus nos alcançou com a graça. Né? E ele fala, somos feitura dele, criados agora para as boas obras. E para quê? Para que nós possamos andar nela, para que nós andemos nelas. A palavra que vem assim, o que é boas obras? Aí podemos citar algumas coisas. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus te amou sendo você ainda pecador. Deus te amou e Ele requer de nós também que nós amemos. Jesus falou, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Jesus vai falar acerca de amor e olha que isso não é fácil de você fazer se não for pela graça de Deus, né? Se Deus não estiver nos capacitando com a graça dele. Porque a graça, ela traz essa capacidade de nós fazermos, digamos, a vontade de Deus. Jesus vai falar assim, amai a quem? Aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa, isso é difícil demais. Seria impossível a gente fazer isso lá no passado, sem Deus na nossa vida. Mas hoje a gente tem capacidade, o Espírito Santo nos capacita para fazer isso. Amém? Então tem coisas que, na verdade, perdoar. Há poucos dias atrás eu ministrei na igreja, perdoados para perdoar. Eu quero gravar no vídeo aqui, talvez acho que até tem já a mensagem aí, um pouco mais longa. Mas perdoados para perdoar. Deus te perdoou para que você possa perdoar. E vai até contar, Jesus vai até contar uma parábola, né? A parábola do servo, né, incompassível, ou do devedor incompassível. Um devedor sem compaixão, porque recebeu o perdão de uma dívida impagável e encontrou alguém que devia para ele
umas poucas moedas ali, digamos assim, e ele não perdoou a pessoa, mas tinha recebido o perdão de uma dívida impagável. E dentro dessa parábola, Jesus vai dizer, né, depois essa pessoa volta com essa pessoa para a presença do Senhor, e Jesus vai chamar a atenção dele. Servo malvado, eu te perdoei de uma dívida que você não podia pagar, mais ou menos isso, porque a parábola não dá para ministrar, um dia desse eu vou ministrar ela aqui, amém? Mas ele deixa um alerta para nós: se você não perdoar o teu irmão, o Pai do céu também não te perdoará. Então, perdoar, amar, amém? Essas coisas que agradam a Deus, essas boas obras, elas foram preparadas por Deus, para que nós andássemos nela, amém? Para que nós andássemos nela. Então nós precisamos viver nesse mundo praticando boas obras. Pratique boas obras. Tá até o canal de um pastor amigo meu que chama Pratique Boas Obras. Se você puder, vai lá e visita o canal dele, né? Mas é isso aí. Eu espero que você, né, tenha sido alcançado por essa palavra aí. Deus é um Deus gracioso, Deus é um Deus misericordioso, e Ele está sempre, né, buscando pessoas aí necessitadas, e quando Ele enxerga assim, fala: esse que eu necessita, né, esse necessita, e Deus se coloca aí na posição, né, de ter um relacionamento com Ele. Tudo Ele é Ele quem faz. Né? Essa obra de salvação, nós não temos participação nenhuma nela. Amém? Tudo é a graça de Deus. Amém? Então, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus possa alcançar você. Se já alcançou você com a graça, glorifique a Deus por isso, seja agradecido a Deus por isso. E compartilhe esse vídeo com mais pessoas, amém? Deus é um Deus salvador, Ele é o Deus criador e é o Deus salvador, amém? É Ele que nos criou, é Ele que nos salva, é Ele que nos sustenta nesse mundo, é Ele que nos dá paz, né? Se a gente for olhar nesse texto aqui, Paulo no versículo 14 fala: porque Ele, ou seja, Cristo, é a nossa paz. Então Ele é a nossa paz, é Ele que traz para nós esperança, é Ele que traz, providencia na nossa vida aquilo que necessitamos, né? Nós precisamos é saber andar na dependência de Deus, amém? Que Deus te abençoe, né? Hoje dia 23 de janeiro de 2026, que Deus possa te abençoar e te dar aí, né, um resto de semana abençoado. Então, visite o canal Pastor Eliseu Ruas, amém? Eliseu com S. Ouça essa mensagem e Deus vai te abençoar, e compartilhe com mais pessoas, amém? Louvado. Se inscreva no canal aí, e eu vou estar muito agradecido pela sua vida aí, amém? Pela sua colaboração. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.